você contrata um vendedor técnico, um vendedor consultivo, um vendedor B2B, você deixa ele aprender com os outros vendedores o jeito da sua empresa vender? Ou você deixa como responsabilidade do RH fazer esse onboarding? Ou até por conta da própria experiência do vendedor, afinal ele já era de vendas ou já era do segmento. Qual é a tua escolha para trazer esse vendedor para dentro de casa? Bom, normalmente deixar o desenvolvimento de alguém por conta de um colega é uma má ideia, porque ele vai aprender coisas boas, sim, esse colega deve dar resultado, mas com certeza ele também vai ver algumas coisas que são maus exemplos. E ele vai ter a impressão que a empresa concorda com isso. Deixar por conta do RH, por exemplo, pode acontecer, eu vejo acontecer em grandes empresas de sucesso, desde que um detalhe esteja sendo atendido. Exista um processo de vendas já desenvolvido em parceria com a área comercial. E o processo de vendas que eu falo aqui não é ensinar para o novo vendedor, para o engenheiro de vendas, os passos que ele precisa executar numa determinada plataforma. Então, aqui eu pego os dados do cliente, aqui eu consulto a planta do cliente e aqui eu faço o registro da evolução do funil de vendas. Não! Quando eu falo de um processo de vendas consultivas ou técnicas, eu estou falando de todas as ações que o próprio vendedor vai tomar de forma protagonista para transformar aquela pessoa que era só uma interessada em um comprador realmente, para transformar aquela empresa em um cliente da sua empresa. O processo de vendas, ele precisa ser completamente adaptado à realidade de cada empresa e de cada mercado. Só que não adianta nada você desenhar um processo de vendas sem mapear a jornada de compra do seu cliente. Só depois de você entender a jornada de compra do seu cliente B2B, você pode desenhar esse processo e escolher as melhores técnicas, as melhores ferramentas que vão se adaptar aos objetivos de cada conversa, de cada encontro com esse cliente. Como você vai fazer então para entender a jornada de compra do seu cliente B2B? Primeira coisa, você precisa entender os gatilhos. Gatilho é aquilo que desperta a necessidade de compra por parte do cliente. Por exemplo, um momento da minha carreira eu trabalhava vendendo ferramentas, parafusadeiras para linha de produção. Normalmente o gatilho, aquilo que fazia o cliente precisar de uma parafusadeira nova era ou o aumento da capacidade da linha de produção, um problema de qualidade, que notavam que a culpa era da parafusadeira que não estava chegando no torque devido, um novo produto na mesma linha de produção. Se alguém vende serviços de locação de computadores, o gatilho pode ser a lentidão dos computadores atuais que o cliente tem, o preço do contrato de manutenção e por aí vai. Atenção! Alguns gatilhos são dores, mas não apenas dores. Por exemplo, eu trabalhei também na Volvo com motores de barco. O gatilho para ativar uma compra era quando um cliente lá na ponta comprava um barco novo do estaleiro. Depois, você precisa entender em que momentos esses gatilhos são acionados. Por exemplo, um problema de qualidade da linha de produção era percebido numa reunião de qualidade e o engenheiro de processos, que é quem comprava essa ferramenta, ele recebia a informação numa reunião. Por que é importante saber isso? Porque lá no início do processo de vendas que você ainda vai construir, você vai saber exatamente quais perguntas fazer para o seu cliente e realmente se colocar como alguém consultivo, alguém que é especialista e que pode construir a solução junto com o cliente. Depois disso, você também precisa mapear quem são as pessoas que serão afetadas por esse gatilho. As decisões de compra, em pleno ano de 2023, são sempre em concordância, em consenso. Às vezes, por mais que a gente tenha uma pessoa defendendo demais a nossa marca, se a outra estiver contrária, um simples não no processo pode miar tudo e acabar com essa sua venda. Bom, mapeou pessoas, você precisa mapear os processos dentro do cliente. Quais as etapas para aprovação? Por exemplo, uma vez eu consegui aprovar tecnicamente um equipamento com a engenharia de processos com todos os usuários, mas na hora que chegou em compras, eles não podiam cadastrar mais nenhum fornecedor naquele ano. É uma coisa a se pensar, certo? Então,
Um processo de vendas é uma série de atitudes protagonistas que o vendedor precisa tomar para levar o cliente interessado a um fechamento. Para isso, ele vai usar as técnicas de vendas e para saber qual o melhor processo para um determinado segmento, você precisa mapear a jornada de compra do seu cliente B2B, entender gatilho, quando são disparados, as pessoas que precisam entrar em consenso e os processos de aprovação. No próximo vídeo, eu vou te ensinar como efetivamente desenhar o processo de venda técnica. Até lá!